Graça e paz. Que bom podermos estar juntos. E eu acho que o pessoal está voltando, outros estão conhecendo, e que bênção. Temos um desafio muito grande, porque quando a gente pensa nessa temática, não é fácil abordar isso biblicamente, de maneira equilibrada, de maneira bíblica. Não é fácil abordar o tema de dinheiro biblicamente. A gente vive numa sociedade que idolatra muito o dinheiro, né? As pessoas elas são talvez bem tratadas exatamente por causa da sua evolução, da sua prosperidade. Falar de dinheiro na igreja não é nada fácil, porque a maioria das igrejas só quer tirar o dinheiro. Acho que aqui a gente está tentando fazer com que você seja consciente que a obra de Deus precisa ser sustentada, é sustentada por nós. Esse lugar precisa de melhorias e precisa de melhorias dos recursos que vêm de nós, como doadores. Mas também a gente não pode amar o dinheiro. E o dinheiro precisa estar no lugar certo. Então, mas também não adianta a gente ir para aquela ideia, não, o Senhor Jesus vai voltar, esse negócio de dinheiro, nada. Até porque se Jesus demorar uns 3 meses, não precisa nem demorar 2 anos para voltar, nem 1 ano para voltar, e você não tiver recurso, a coisa vai ficar muito apertada. E talvez a resposta de Paulo vai ser talvez a resposta bíblica que a gente vai pegar de Salomão vai ser uma resposta muito parecida com a que Paulo deu para a igreja de Jerusalém, que é que se você não trabalha, que você também não coma. Então, é muito desafiador. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso exatamente pela nossa natureza pecaminosa, e Jesus falou mais de dinheiro na Bíblia do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque a inclinação do nosso coração é exatamente colocar a nossa esperança, colocar o nosso sentido de vida, como nós acabamos de ouvir a Laís orar, exatamente nos recursos. E quem vem de uma classe social bem baixa e vai progredindo, então é uma tentação ainda maior, porque parece que a gente tem aquele negócio meritocrático, embora que eu acho que recurso, crescimento financeiro tem a ver nesse sentido com aquela inteligência que tem uma certa meritocracia, porque Deus já te deu tudo, Deus não está te devendo nada. Então por que uns crescem financeiramente e outros não? Deus ama um, Deus não ama outro? Não tem nada a ver com Deus. Deus quer abençoar todo mundo. E, na verdade, pensa comigo assim, a maior bênção que Deus tinha que dar para nós, Ele já nos deu. Efésios. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais, na pessoa de Jesus Cristo. Amém ou não? Amém. Então, não existe bênção maior que Jesus. A maior bênção de Deus já te deu, é a pessoa de Jesus. Então, o negócio das finanças, eu vou percebendo e vou aprendendo que tem muito mais a ver com a gente do que com Deus. Desculpa. Já começa aí. Em que sentido que tem muito mais a ver com Deus? No sentido prático. Porque os princípios de não amar, de ganhar, de não ganhar, Deus já estabeleceu na palavra de Deus. Aí agora depende desse esforço nosso, desse cuidado nosso, desse doutrinar do nosso coração, desse limitar do nosso coração, para que a gente também não seja pobre demais naquele sentido de ficar murmurando. E tem muita gente que esconde um falso contentamento em Deus, na pobreza, porque não quer se esforçar para melhorar. E tem muita gente que também tornou o seu crescimento financeiro, os seus recursos, o seu Deus. Não é isso que a gente quer que Deus esteja no lugar certo na sua vida e que o dinheiro esteja também no lugar certo em sua vida, porque se o dinheiro estiver no lugar certo na sua vida, vai ser uma grande bênção. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Já deu uma chocada, né? Porque ficou todo mundo olhando assim para mim. Primeiras bases, começa assim, Dinheiro é um dos assuntos mais falados na Bíblia, tudo bem? Dinheiro é um dos assuntos mais falados na Bíblia e todos nós temos algum assunto para melhorar. Eu, por exemplo, tudo que é bom a gente acostuma rápido. Então, eu passei uma vida de muita escassez, muita dificuldade. A gente melhora um pouco e agora? Agora, com muitos filhos, a inflação muito alta, as coisas vão aumentando, e os seus recursos, os meus recursos, como é o de todo mundo, não aumenta na mesma proporção, e obrigatoriamente nós vamos sendo empurrados a diminuir um pouco o estilo de vida. E aí pensa assim, Aí eu lembro de uma coisa que minha mãe falava pra gente quando a gente era criança, tudo que é bom dura pouco. Eu falei, caramba, logo na hora de melhorar financeiramente vai durar pouco. Mas, brincadeiras à parte, ano a ano, a gente vem tendo que ter um controle financeiro mais rigoroso, porque senão você vai passar bocado, vai passar por dificuldades. Então, todos nós temos algo para melhorar. E aí, quando eu penso em coisas para melhorar, e essa ideia dos assuntos do dinheiro como um dos assuntos mais falados na Bíblia, e eu tenho algumas justificativas. Primeiro é porque uns gastam demais. E aí não é algo necessariamente ou exclusivamente para uma determinada classe social. Tem muitas pessoas que ganham bem pouquinho e elas estão muito enroladas financeiramente. Por quê? Porque elas gastam demais.
elas gastam para além daquilo que o recurso dela, o dinheiro, o tamanho do recurso dela cabe, ela ganha esse pedaço, ela gasta esse pedaço, essa pessoa está muito endividada. Mas pasmem vocês, nós estamos cheios de gente que ganha aí um bom salário. Sei lá, o que seria um bom salário hoje no Brasil? 10 mil reais, essa igreja aqui o negócio tá bom. 5 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil, tudo bem, ótimo. Mas pensa assim comigo, vamos lá, você aqui conhece alguém, não é você necessariamente, mas todos nós conhecemos alguém que ganha mais de 10 mil reais e essa pessoa está endividada. Você conhece alguém? Eu conheço. Vários. Então a gente vai percebendo também nesse processo da educação financeira que não é o tamanho do dinheiro que resolve todos os problemas. E a maioria das pessoas falam o quê? Nossa, se eu ganhasse um pouco mais. Nossa, se eu ganhasse um pouco mais. Tem gente, até nós como cristãos, às vezes brincamos, falando, nossa, se eu ganhar na Mega Sena, resolve toda a minha vida. Eu não sei se resolve. Por quê? Porque talvez a nossa cabeça, aí com muito cuidado que eu vou dizer aqui, ao respeito a todo mundo, mas talvez nossa cabeça ainda não desenvolveu as competências gerenciais para cuidar de um dinheiro desse tamanho. Se nós não damos conta de cuidar de um dinheiro desse tamanho, como é que nós vamos cuidar de um dinheiro desse tamanho? Tudo bem? Lembra da parábola dos talentos? Se você não é fiel no pouco, como é que você pode ser colocado sobre o muito? Então, talvez um dinheiro desse tamanho, em vez de te ajudar, vai ser um problema ainda maior na sua vida. Por quê? Porque você, na verdade, precisa ser fiel no pouco. E essa ideia de ser fiel no pouco, tem muita gente que fala, eu sei que tem um lado místico, eu aprendi isso. Você oferta ao Senhor todo mês, você recebe, já tira a primeira parte, dá ao Senhor, dá aquela sensação de que Deus vai nos abençoar e tal. Eu acho isso muito legal, e é verdade, Deus abençoa mesmo. Deus abençoa a fidelidade, Deus honra o coração generoso, eu creio. Mas a ideia de ser fiel no pouco você precisa mesmo, olha que desafio. É a última mensagem da série. Mesmo o pouco, na administração ou na perspectiva da mordomia bíblica, você precisa fazer crescer. É difícil, num país como o nosso, cheio de impostos, você quer ser empresário, é uma dificuldade. Você quer ser honesto, é uma dificuldade. Você quer ser trabalhador, o salário é baixo. Você quer ser empregado, o salário é baixo. Você quer ser empregador, você paga um monte de impostos. O cara que você quer ajudar te processa. É uma luta, mas a ideia é de que se você é fiel no pouco, como mordomo, como administrador, essa é a ideia. Quando o Senhor lá da parábola vem e fala com eles assim, por que então você não colocou minha única moeda no banco para que eu pudesse pelo menos receber os juros? Parábola dos talentos é 1, enterrou, 2, multiplicou, 5, multiplicou. Então, olha quanta coisa legal só aí. Você pode crescer, inclusive, nas suas capacidades de gerenciamento desses recursos. Mas se você não for fiel no 2, se você não for fiel no 1, se você não é fiel no 5, você não pode ser colocado sobre 11, você não pode ser colocado sobre 4, e aí provavelmente a gente está enterrando 1. Se a gente fosse fazer numa linguagem da dívida, da educação financeira moderna, o 1 é aquela pessoa que gasta mais do que ganha, é aquela pessoa que enterra o dinheiro, é aquela pessoa que não pensa no futuro e assim por diante. Vamos lá. Coloquei bastante coisa aqui e o Paulo me ajuda, Dácia me ajuda com o tempo, meninos lá do som podem me sinalizar para a gente não avançar demais e não ficar enfadonho. Até porque a gente tem 4 domingos para abordar esse tema. Primeiro a gente não está necessariamente em ordem, mas a ideia da série é ganhar, gastar, doar e guardar ou poupar. Guardar porque, assim, infelizmente, eu não sei do dia da manhã. Então, a gente não pode ter o coração no recurso, mas é muito interessante que vários textos na Bíblia falam do plano A, do plano B, e de que se o amanhã vier, interessante é que você esteja de alguma forma minimamente preparado. Doar é porque, assim, é uma forma, inclusive, de disciplinar o seu coração e tirar aquela convicção de que tudo é seu, tudo é seu. A possibilidade do crescimento tem o seu esforço, mas a ideia dessa multiplicação, dessa bênção, é a mão de Deus sobre você e você não pode olhar para aquilo somente como seu. Tudo que Deus faz crescer e coloca nas suas mãos não pode ser seu. Irmãos, eu olho para uma igreja como essa aqui e eu fico imaginando as coisas que Deus quer fazer para além daqui, porque não pode ser só nosso. O recurso que Deus dispensa sobre aqui é para nós termos muito boas coisas, desfrutarmos, crescermos, desenvolvermos, melhorarmos estrutura, mas não pode ser só para cá, porque senão não faz sentido
sentido Deus dar mais. Não faz sentido Deus dar mais. Para quê? Se nossa visão ficou uma visão intra. Então, tudo na nossa vida, de alguma maneira, tem a ver com a gente, mas tem a ver com quem está perto, tem a ver com o outro. Então, a ideia de doar é uma medida disciplinar para que o seu coração não fixe demasiadamente naquele recurso que você é capaz de adquirir, de fazer crescer. E a ideia de ganhar é a ideia de você, cara, ser uma pessoa que vai para a guerra. Vai para a guerra. Inclusive, quem está passando por momentos de dificuldades, eu não tenho outro conselho a não ser, vai para a guerra. Vai para a guerra, vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa, e de formas diferentes talvez, né? Na série que a gente falou sobre 12 conselhos para o novo ano, um deles é não tenha uma só fonte de renda. Então talvez você está num momento que você não pode se dar o luxo de trabalhar das 6 às 2 e ir para casa. Talvez você vai ter que passar por uma fase aí, um momento que você vai ter que fazer outra coisa. E está tudo bem, você resolve, combina com a família, cuida dos filhos, leva de vez em quando só para passear, faz uma pá de corte na sua casa, mas pensa assim, talvez você está num momento da sua vida, da sua família, que você não pode se dar o luxo de trabalhar das 6 da manhã às 2 da tarde, acabou 2 horas, você vai para casa. Por quê? Porque você está num desafio financeiro muito grande. Então, essa é uma das coisas que eu quero falar. Primeira delas, então, Deus é a fonte. Repete comigo. Deus é a fonte. Lembre-se disso. Porque nós somos do Senhor por direito, por propriedade, e Deus pode virar e fazer assim, acabou toda a possibilidade de vida, acabou toda a possibilidade de ganho, acabou toda a possibilidade de compreensão. Eu posso ter um troço aqui na minha cabeça e esquecer de tudo, acabou, virar vegetal, coitada da minha mulher, que vai ter que ficar cuidando de mim se eu não tiver mais como desenvolver a mente, acabou. Então a saúde, a vida, a possibilidade de trabalho é um presente do Senhor e nós não podemos esquecer disso. Então tudo é do Senhor, inclusive o dinheiro. Deus é a fonte, nós não podemos, nós temos que ficar repetindo. Às vezes eu tenho que olhar para mim e ficar assim, isso aqui é de Deus, cara. Você ganhou, mas é de Deus. Você ganhou, mas é de Deus. Devolve para Deus. Você está entendendo? Porque quanto mais você começa a ganhar, mais você acha que você é bom. Então, quando eu estou falando que Deus é a fonte de tudo, eu estou dizendo, inclusive, que Ele é a origem capacitadora. Essa é a palavra. É a origem capacitadora para que a gente possa, inclusive, gerar, como a Sil ali, que é uma educadora financeira, me ensinou, fazer o dinheiro, né? Porque essa ideia de ganhar também é um negócio que a gente tem que saber a colocar na cabeça. Porque tem muita gente que está esperando ganhar dinheiro de que jeito? Esperar meu pai morrer para eu ganhar a herança. Esperar meu pai morrer para ele dar o dinheiro, minha mãe morrer para eu ganhar o dinheiro que está dentro da conta dela. Alguém esperando uma coisa assim. E não é disso, não é desse tipo de ganho que a gente está falando. Mas uma coisa também muito perigosa, a idolatria financeira. Repete comigo, idolatria financeira. Isso aqui é um perigo. E eu confesso a vocês, é uma linha tênue, é uma linha muito fina. É uma linha muito fina, porque assim, como é que faz? Até onde eu, de fato, estou agradando a Deus, querendo ser o melhor profissional, trabalhar, desenvolver e trabalhar para os reis, ser um dos melhores, ser o perito, como o Provérbios fala, vês um homem perito naquilo que ele faz, perante reis será colocado. Até onde eu estou glorificando a Deus, estando entre os reis, sendo perito naquilo que eu faço, sendo um dos melhores mais pagos na minha atividade profissional, e até onde é só eu, Deus já não está mais envolvido. É muito difícil, eu não sei. Só que aí é uma coisa do nosso coração, e aí assim, do mesmo jeito que eu luto, que eu estou sofrendo, e que eu bato no meu corpo muitas vezes para o coração não inclinar para a idolatria ou dinheiro, eu quero convidar você a fazer isso também. Por quê? Porque é um perigo nosso coração amar o dinheiro demasiadamente. E aí aqui, por quê? Porque isso vira uma prioridade de vida. Olha só. E aí essa ideia da idolatria financeira é porque o dinheiro passa a ser uma prioridade. Não que ele não deva ser tratado com cuidado, mas é a ideia da motivação. Então Deus deixa de ser o centro para ser agradável. Então imagina assim, mudou o alvo. O alvo da minha vida é Deus, então eu estou fazendo tudo na minha vida. Porque tem gente que pensa assim, eu cuido da minha família para a glória de Deus, eu trabalho para o meu lucro. Eu estudo para melhorar de vida e aí, eu educo filhos para a glória de Deus. A vida da pessoa ela é meio dividida em compartições, e a ideia de Deus não é essa. A ideia é de que Deus é o alvo central para tudo, e aí assim, é um movimento duplo. É de fora para dentro, de dentro para fora. Eu deveria fazer tudo tentando atingir o alvo de glorificar a Deus,
E tudo que eu faço de dentro para fora deveria partir da ideia de que eu estou refletindo Deus dentro de mim. E aí é tudo, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu lido com o dinheiro, o jeito que eu lido com as compras, a minha satisfação, tudo é Deus. Porque tem gente que pensa assim, não, eu glorifico a Deus, por quê? Porque eu não preciso de nada. Então anda pelado no meio da rua. Não preciso de, não, eu tô... Não, não é isso. Então a ideia é de que eu tenho um alvo de glorificar a Deus. Tudo que eu faço, eu quero atingir esse alvo, esse alvo, esse alvo. E quando Deus está aqui dentro como o centro, o motivador, tudo que eu faço reverbera isso. Inclusive na inteligência de como lidar com o dinheiro. Até porque eu não sei se você concorda. Mas eu acho que Deus não é glorificado quando nós, como crentes, estamos com os nomes sujos. Quando nós, como crente, estamos com aquela visão mística, não pega o terno do pastor e passa aqui na caixa eletrônica para assumir todas as dívidas que eu tenho. Não faz uma oração forte porque meu nome some do Serasa. Irmão, desculpa, não vai. Não vai sumir do Serasa. Não é isso que a Bíblia está falando. Então é um negócio assim, sério. Uns ganham insuficientemente, uns não conseguem contribuir, uns só pensam no hoje e o pior de todos, outros só pensam no amanhã. Então eu acho que é dois extremos muito ruins. O cara que só pensa no hoje, tudo que ele ganha ele gasta porque ele não sabe o que vai ser amanhã. E também um outro extremo muito ruim, tudo que ele ganha é só para o amanhã, sendo que ele nem sabe se o amanhã vai existir. Eu acho que a Bíblia propõe para nós um equilíbrio. Cuidado com a idolatria financeira. E lembra, o dinheiro, estando no lugar certo, o dinheiro é o quê? Uma ferramenta. O pastor Paulo falou aqui, repete comigo, o dinheiro no lugar certo é o quê? Vamos repetir a frase toda, vamos juntos, 1, 2, 3. O dinheiro no lugar certo é uma... Eu gosto de pensar no dinheiro como um recurso mesmo. Então pensa assim, se eu não idolatrar o dinheiro, se o dinheiro não me dominar, ou se o dinheiro, eu não amar o dinheiro ao ponto de, como Jesus falou, o status de divindade, mamon ao dinheiro, e eu não estar prostrado ao dinheiro, o dinheiro estando num lugar certo, o dinheiro é recurso. Pergunta, é bom ter pouco recurso ou muito recurso? Quanto mais recursos, mais, eu nem vou dizer que é melhor, eu vou dizer assim, ó, quanto mais recursos com a visão correta, mais possibilidades. Flávio, perfeito. Quanto mais recursos com a visão correta, mais possibilidades. Então você imagina se todos nós aqui melhorarmos na gestão, talvez nem tanto no ganho, mas também talvez no ganho, Deus nos dê ideias extraordinárias e todos nós aqui, em vez de sofrermos somente cumprir, né, de comprimir o nosso salário com a inflação, vamos imaginar que todos nós esse ano aumentemos nossas condições em 30%, e se nós só desses 30% dermos o dízimo desses 30% para missões, quantos missionários a mais nós vamos sustentar? Então eu acho que assim, você deve dar dinheiro na igreja, por motivo de gratidão. Eu acho que você deve, mas eu acho que você deve ter suas contas em dias. E eu acho que você deve sustentar bem sua família. E eu acho que você deveria ganhar melhor, cuidando melhor, inclusive, dos seus recursos e glorificando a Deus como sendo um excelente profissional, onde quer que você esteja. Amém ou não? E aí aqui, ó, Deus quer que... Agora aqui o pessoal já vai ficar meio assim comigo. Deus quer que o dinheiro cresça nas suas mãos. Não gostaram? Alguém, você pode falar misericórdia, ou você pode falar amém. Eu vou repetir a frase. Deus quer que o dinheiro cresça nas suas mãos. E aí, você acredita mesmo nisso ou não? Então nós vamos estudar no último domingo lá em cima da parábola do mordomo fiel. Bom, vamos aqui. Lê comigo esse versículo. Quem amar o dinheiro... Isso aqui é o nosso problema. A ideia de que nós não temos bênção maior. Você precisa repetir isso para você o tempo todo. Jesus é a sua bênção maior. Você não tem bênção maior que Jesus. Então, nenhum crescimento financeiro deveria gerar em você o contentamento que Cristo deveria gerar em você. Você deveria estar tão contente, satisfeito no Senhor, que nada mais deveria se satisfazer como o Senhor Jesus. Mas, lê a Bíblia direito. Porque Deus não está falando que não é porque você é satisfeito em mim, na salvação, na eternidade, em tudo que eu prometo, que você pode ser um desleixado com aquilo que eu coloco nas suas mãos. Você não pode. Então começa aqui, você não deve amar o dinheiro, quem ama dele não se farta, e eu vou dizer até mais, quem ama o dinheiro se prostra ao dinheiro. E a ideia de se prostrar ao dinheiro aqui é a ideia de Jesus quando ele fala de
mamon. Você vai reverenciar o dinheiro. E quando você reverencia o dinheiro, é igual quando você tem um outro Deus na sua vida. Se o Senhor Jesus for o Senhor de fato da sua vida, quais são as suas prioridades? Agradar a Ele. Fazer as coisas para o louvor e a exaltação do nome dEle. Mas se não for Ele, outra coisa. É por isso que eu acho muito legal aquela ideia assim. Não, você vira para a pessoa e fala assim, qual é a coisa mais importante na sua vida? Deus? Não, pastor, sei aquele versículo de Có. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio tanto em Deus que Deus, inclusive, eu busco Deus e as outras coisas Deus cuida de mim. Legal, se Deus é a coisa mais importante da sua vida, agora a minha pergunta é, como é que você se relaciona com aquilo que você diz que é a coisa mais importante? Se Deus é a coisa mais importante na sua vida, me diga como é que é o seu relacionamento com Deus. Ah, não, tudo bem, porque você pode dizer várias coisas que eu não sou capaz de mensurar e várias coisas que eu não posso ver. Pergunta terceira agora é, o que fica evidente para as pessoas sobre o seu relacionamento com Deus? Então, quando a gente diz que Deus, nós buscamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, não é nem dizer que buscamos e nem dizer que Ele é a prioridade. A questão é o que fica evidente para quem está observando o nosso tipo de relacionamento. Porque eu posso dizer assim, nossa, minha família é a minha prioridade. E ninguém vai duvidar. Nossa, pastor, casado, 16 anos, um dia. Não dá um dia completo. Já tem um dia, algumas horas, vai fazer 2 dias hoje à tarde, às 16 horas e tal. Casado com aquela moça, com a mesma moça. Temos 4 filhos, todo mundo vai, nossa, que coisa, o pastor cuida da família e tal e tal. Você pode ver isso, pode dizer isso, e se você perguntar para minha esposa ela falar diferente? Tá vendo? Então, quem ama o dinheiro tem um problemão já. Por quê? Porque aí não tem dinheiro que caiba. O dinheiro pode estar esbarrando no seu bolso, que eu acho difícil alguém ter dinheiro assim para ficar esbarrando o bolso. Tipo o Tio Patinhas, né? Eu cresci assim, cara, imagina um menino pobre assistindo o filme do Tio Patinhas. Eu tinha tudo para ficar traumatizado. Ainda bem que ele foi um impulso, assim, para o meu crescimento. Mas pensa comigo aqui, Não, tem gente que está nadando na piscina de dinheiro. Então, não. O coração dessa pessoa não se satisfaz. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Está falando do dinheiro, Se você amar o dinheiro, não tem dinheiro que caiba no seu bolso, não tem dinheiro que resolva o seu problema. E se você ama demais só a abundância, aí lembra o que eu falei? A gente gosta de coisa boa e gosta de coisa boa com muita facilidade. A gente tinha um estilo de vida muito barato em Belém. Passamos quase um ano em Belém. Quando a gente vem para São Paulo, menino na escola, troca de carro, e um monte de conta, e paga condomínio, e paga não sei o quê, todas as coisas que eu não tinha, o meu menino de 4 anos virou e falou assim, pai, eu gosto de Belém, eu quero voltar para Belém, porque lá nós era rico, aqui o senhor é pobre. Você está entendendo? Então assim, a gente gosta da abundância de certa forma. A gente nunca vai se satisfazer. Qual é a ideia? Cara, se você viver em função dessa lógica, ganhar e ter mais, ganhar e ter mais, ganhar e ter mais, ganhar e ter mais, você não vai se satisfazer, isso é vaidade. Mas também calma aqui, coloquei esse aqui eu acho muito legal. Porque a sabedoria, porque pensa comigo, muita gente vive nos extremos, certo? Ou é 8 ou 80, ou amo, ou odeia o dinheiro, não quer saber do dinheiro, é aquele discurso meio jesuíta, ou é o cara que é da teologia da prosperidade, se for crente, e se não for crente, vive nesse mundo de curso, de coach, ganha mais de 1.000 ao milhão, do milhão a não sei quantos milhões, do milhão ao trilhão, e fica desse jeito. Mas a ideia aqui, só que assim, eu não posso amar o dinheiro, porque quem ama o dinheiro nunca vai ter suficiente, é uma outra versão da frase, né? Nunca vai se satisfazer, mas aí aqui, agora você pega esse outro versículo, como é que é? Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve, e agora, como é que resolve? Então vamos fazer uma dinâmica aqui, não tem problema se eu não administrar todo o conteúdo, até porque hoje à noite nós queremos responder perguntas, se você puder, eu sei que nem todo mundo pode vir, mas a gente vai ter consultora financeira, nós vamos ter um empresário falando sobre como é que foi esse negócio de vencer trabalhando, então se você tem perguntas, você quer vir, você pode vir, eu não estou tão preocupado em abordar tudo até o final, eu quero que você interaja e fale comigo. Pergunta agora sim, qual é a implicação prática então desse versículo? Porque o texto está dizendo que eu não posso amar o dinheiro. O texto está dizendo que eu não posso amar o dinheiro. Tá claro isso? Presta atenção, todo mundo olha para mim. Você não pode amar dinheiro. Você está numa situação financeira que não é boa. Presta atenção, você tem que mudar a sua condição financeira, mas você não pode amar o dinheiro. Você é rico, você já está bem demais, você é empresário, você é empreendedor, você é isso, você é aquilo. Você não falta de dinheiro, essa série nem faz sentido para você. Presta atenção, você não pode amar o dinheiro. Vamos fazer um negocinho? Eu não posso amar o dinheiro. Vamos fazer todo mundo essa frase? Eu não posso amar o dinheiro. De novo, eu não posso amar o dinheiro. Mas a frase aqui é,
Ele está falando da sabedoria, é óbvio, faz uma comparação com o dinheiro, e aí ele vai dizer assim, ó, o dinheiro serve de defesa. Repete, o dinheiro serve de defesa. Pergunta agora é, como é que eu obedeço os dois versículos? Está vendo? Porque qual é a tendência? Alguém que quer crescer, 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 como eu, que vivi muito pobre e quero melhorar minha vida cada vez mais, eu posso pegar esse versículo e viver só esse e abandonar o outro. E aí muita gente que talvez nasceu até num berço de ouro, ou não está muito preocupado em melhorar de vida, pega o outro versículo e ainda fica, tá vendo? Você ama o dinheiro, fica apontando dele, você tem que se satisfazer em Deus, e não sei o que, e pá. Então agora o meu ponto de equilíbrio aqui é, pergunta, como é que obedece os dois? Como é que a gente obedece os dois? Me ajuda aí. Legal, mas de onde vai vir essa sabedoria? Então, mas aí o que a sabedoria diz em relação aos dois versículos? Ó, palavra boa, o que mais? Show de bola, você está ganhando mais. Eu fiquei assim, eu estou tentado, queria pregar todas as séries, perdão Paulo, queria pregar todas as mensagens da série, porque eu penso assim, como é que você doa? Você doa proporcional. Eu sou da ideia, não gosto do dízimo. Eu não tenho problema com quem não gosta de dízimo. Para mim, o dízimo é uma medida de referência. Só que se você ganha muito, o dízimo para você não faz cosquinha. Pensa numa pessoa que tem uma renda de 50 mil reais. O que é 5 mil, irmão? Você precisa de 45 para viver? Você não podia dar 10 e ficar com 40? Agora doeu, não doeu? Por quê? Vamos pegar Coríntios, proporcional. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Então, aonde está o meu dinheiro? Aonde está o meu coração? Aonde está o meu tesouro? Está vendo que o negócio é mais embaixo? Porque aí eu penso, ó, a implicação é, se eu não amo o dinheiro, então eu vou dar proporcional. E uma pessoa que, pensa numa pessoa que ganha um salário mínimo e ela dá os 10%. Cara, essa pessoa é muito fiel. Essa pessoa está fazendo um sacrifício gigantesco. Por quê? Olha o tanto de dinheiro que ela está dando proporcional ao que ela ganha. Aí alguém que fala assim, não, eu estou dando maior dinheiro, porque ele pensa na quantidade do dinheiro dele. Então, se ele ganha 20 mil, ele dá 2 mil. Se ele ganha 50 mil, ele dá 5 mil. E aí ele é o bonitão, porque quem que dá 5 mil reais de dízimo? A pergunta é, se você ganha 50 mil, você precisa de 45? Então, a ideia é, porque a sabedoria serve de defesa, como a defesa serve de o dinheiro, a minha pergunta é, como é que a gente obedece os dois versículos? Primeiro, porque eu vou ter que ter alguma reserva. E pensa assim, alguém vem aqui, o Paulo falou assim, precisamos de ajuda para o acampamento. Como é que você vai contribuir se você não tiver o recurso? E, irmãos, eu não gosto da ideia da igreja que só tira, e acredita que assim, a espiritualidade é você dar tudo que você tem para Deus e seus filhos, a sua família e as contas que você tem, você não honra. Por quê? Não, porque eu estou dando para Deus e eu creio que Deus vai dar a minha vitória. Hoje eu estou humilhado, tudo que eu tenho estou dando para Deus, mas Deus vai me exaltar, minhas contas tudo vai sumir. Eu não acredito nisso. Suas contas não vão sumir, Deus não vai te exaltar e muito pelo contrário. Você vai colocar o nome da sua igreja local, ou do povo de Deus, ou da igreja que você pertence, da sua família na lama. Não é isso. Então, ó, eu acho que Deus quer mexer com nossa cabeça. Se nós fôssemos mais generosos, menos desprendidos com o dinheiro, a obra de Deus avançaria de uma maneira fabulosa. Contei e mostrei para alguns, acho que eu mostrei até para o Giovan, mostrei para o Toninho, mostrei para o Tiago, mostrei para alguns. Nossa igreja lá na cidade de Tiradentes, uma igreja nos Estados Unidos enviou dinheiro para eles construírem um galpão, porque nós reuníamos há mais de 5 anos numa tenda de plástico. Quando chegava o inverno, nós tínhamos que colocar como é que chama? Cadeada, que está aqui, o Lucas. Tinha que colocar o quê? Um aquecedor. Aí a igreja dos Estados Unidos mandou o dinheiro para construir, não foi isso? Aí, se não bastasse isso, a igreja dos Estados Unidos mandou 2 equipes. Em quantas semanas colocou o galpão de pé? Em 1 semana eles fizeram tudo em pé, colocaram tudo de pé. Então assim, quando o dinheiro está no lugar certo, é recurso, potencializa. Só que Deus também quer trabalhar no nosso coração. Por quê? Porque geralmente quando o dinheiro não está aqui no lugar certo, é porque o dinheiro está onde? E geralmente essa confusão aqui atrapalha a nossa visão do momento presente e do momento futuro. É por isso que a gente tem tanta dificuldade para lidar com o dinheiro hoje, em termos de futuro, em termos de gasto, porque muita gente fala assim, não, eu me satisfaço em Cristo, então eu não preciso de nada. E a pessoa não fala de Cristo quando a pessoa gasta demasiadamente, encontrando sentido na sacola, encontrando sentido no shopping center, encontrando sentido na viagem. E aí, onde Deus está?
Porque aí eu posso justificar, não, eu estou contemplando as maravilhas que o Senhor fez nas cataratas do Iguaçu. E ninguém fala o preço do ônibus, quanto custou o ônibus de 2 andares para você passear no meio do negócio. Então lembra, biblicamente a gente tem que ser equilibrado. Foi a fala do Vini, foi a fala do Flávio. Então lembra disso. Estar escravo do dinheiro não é uma condição exclusiva dos pobres, infelizmente. Ou dos ricos, infelizmente. Porque muitas de nós gostamos de pegar aquele versículo. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Temos que ter muito cuidado, inclusive, até com essa interpretação. Estudar sobre o dinheiro é um projeto que deve acompanhar a sua vida como um todo. Repete comigo. Estudar sobre o dinheiro é um projeto que deve acompanhar por toda a sua vida. E aí aqui, ó, pensa comigo. Por que justifica-se, então, a gente parar um mês, 4 domingos, e falar sobre esse tema? Começa aqui, ó. Isso aqui é Brasil, ó. O endividamento sobe pelo 3º mês e atinge recorde em outubro. Essa notícia que eu recortei e coloquei aqui é de 4 de novembro de 2025. Proporção de famílias com dívida subiu de 79 a 79,5% em outubro, o maior patamar da história iniciado em 2010. Se a gente fosse aplicar esse mesmo percentual aqui, se nós estivermos aqui hoje com mais ou menos 300 pessoas, 80% é quanto? Vamos baixar, porque nós somos crentes, está todo mundo sendo orientado pela Bíblia há muitos anos, nem precisa falar muito sobre como administrar o dinheiro na igreja, porque é todo mundo crente, espiritual. Vamos então pôr 50%, significa que metade da igreja está aqui, ó, nesse ponto. E aí você acha que não vai afetar os nossos dízimos, nossas ofertas, não vai afetar a saúde, não vai afetar o seu relacionamento conjugal, a saúde do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Eu não estou dizendo que nós não devamos ter contentamento. Situações, às vezes, vão colocar a gente... Eu e a Adassa, essa semana, foi muito engraçado, porque nós completamos 16 anos de casamento. E aí o Tiago virou para nós, e aí, André, levou a Adassa aonde? Eu tinha médico, a Andressa tinha que tirar os pontos, e aí a gente falou assim, ó, vamos curtir, fazer o quê? Boa vontade, boa atitude. E sai com aquela Kombi cheia de gente para médico e curtir 16 anos de casamento. E que sensacional, foi sensacional. E aí a Andressa virou para mim e falou assim, pai, o senhor não tem que dar um negócio caro para a mãe hoje e tal? Aí a Daça falou, não, meu filho, não, minha filha, seu pai, quando eu e seu pai, nós começamos a namorar, a gente entendeu que a gente estando junto tá bom. E nós nos satisfazemos com 2 churros de cupuaçu lá no Ver Peso. Aquele Ver Peso o Ver Rio é mágico. Ele faz a gente pensar em coisas inimagináveis, né? Quem diria, 16 anos depois. Aí ela vira para a Andressa e fala assim, não, filha, eu e seu pai, nós combinamos de que se nós dois estiver juntos e estiver junto com a família, tá tudo bem. Aí nós fomos pro shopping, ele fica pedindo os lanches, eu comi um negócio, a Das comeu um negócio, a gente sentou, a gente orou, deu uma volta, fomos para o médico porque eu tinha vários exames para fazer, aquela coisa da vista e tal. E à noite, o que a gente comeu? Excelente macarrão nesse miojo cancerígeno, cheio de aqueles troços, cheio de sal. E eu, mais saudável, claro que eu não ia entrar naquele prato, comi um prato de abacate excelente. Mas eu olho para trás e falo assim, cara, caso de novo. Caso de novo e caso de novo. As pessoas não estão entendendo. E aí, olha aqui, ó. Aí eu falei assim, cara, será que a gente precisa ficar provando coisas para as pessoas? Eu acho que muita gente no nosso país e até nas nossas igrejas estão aqui dentro dessa pesquisa porque estão tentando impressionar alguém. Então não fica impressionando ninguém, não. Não precisa. Viva abaixo do seu padrão. Estou até entrando no outro tema. Gaste menos em nome do Senhor Jesus. Eu te peço. Gaste menos, mude o padrão. Nós estamos conversando lá em casa. Falei, será que nós temos que deixar esses meninos nessa escola mesmo? Nós estamos conversando. Porque nosso custo subiu, 40%. 40% da minha renda está em torno desse negócio, desses meninos ir para a escola, lanche de escola, material de escola. Será que é isso mesmo? Está aqui, ó. Endividamento brasileiro. Outra coisa, quase 80% das famílias estão endividadas. Aqui, a inadimplência chega a 30%. Então, de cada 10 de nós, 3 está devendo feio. O nome não está assim com atolado. Está devendo mesmo, nome sujo mesmo. Está aqui, ó. 30%. E mais uma. Aqui eu achei fabuloso. Aqui fica para o... Quem vai falar sobre gastar? O Paulo. Fica aqui, ó.
Menos sorvete, menos comida fora, a anatomia. E infelizmente é isso aqui. Por que que os meus meninos estão falando assim? Nossa, pai, o senhor está mais pobre demais, o senhor está muito pobre. A oração do meu filho foi assim: Papai do céu, colocou na árvore de Natal. Eu quero ganhar um presente, não foi? Quero ganhar um presente, tal presente, especificou e falou que o senhor abençoe o meu pai com um pouquinho mais de dinheiro. Irmão, eu fui com meus filhos, com a família inteira no McDonald's, deu 240 pau, coitado. Aí, Dirceu, volta a trabalhar para eles e me dá um ticket por mês. Lá em Belém, eu levava eles numa praça chamada Praça da Bíblia e cada um de nós comia um negócio de artesanal que... Ted Burger, estou até fazendo propaganda para os caras. Ted Burger que custava R$10. Se eu comprasse 4, ainda ganhava o Tuxaua, que é o Guaraná da Amazônia. Então, toda semana, sexta-feira, eu levava eles para lá. Nós vamos levar os meninos no shopping. Quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando. Você põe o menino naquele carrinho lá, quanto que custa? 15 minutos. 30 conto. Eu botava os meninos lá com 45, pagava os 3 brinquedos, eles brincavam meia hora, cansava, suava, aí eles falavam assim: ai pai, não estou mais aguentando. Dava um sorvete para eles, está tudo resolvido e vão embora para casa. Gastou 50, 60 reais. Eu fui no McDonald's com minha família inteira, gastei 240, cara. Eu comi, já saí de lá passando mal. Então, ó, menos sorvete, anatomia, compra do brasileiro. Repete comigo: ganhar dinheiro não é pecado. Isso aqui é um problema da nossa cabeça. Se a sua mente estiver trabalhada para glorificar a Deus, se Deus estiver no lugar certo no seu coração, e a sua visão estiver reorientada para os interesses do reino de Deus, ganhar recurso não tem problema. Não tem problema. Então, o dinheiro na perspectiva bíblica, ou da prosperidade bíblica, é resultado de trabalho honesto e inteligente. Repete comigo: trabalho honesto e inteligente. Porque também está cheio de gente que nessa pressa por ganhar dinheiro, topa qualquer negócio. Cara, Deus não vai ser glorificado. Então, eu sou super a favor ao empreendedorismo. Se crianças estiverem com ideias, ajude, incentive, melhore as ideias delas. Até gaste, investe. Mas desde que a gente esteja ensinando a nova geração a ser honesta e que você seja honesto. Irmão, se a sua riqueza for de trabalho honesto, extraordinário. Se não for, nem me fala. Traz o dinheiro e dá para a igreja sem falar nada para mim. Agora, se for de trabalho desonesto, se você me falar, eu vou pedir para você pegar o dinheiro de volta. Porque Deus não quer ser glorificado dessa maneira. Então, se você estiver dando dinheiro aqui de maneira desonesta, nem me fala. Porque eu vou pedir para você pegar o dinheiro de volta. Agora, se o seu trabalho for honesto, Deus está sendo glorificado. Então, olha aí, ó, um resumo dos 10 mandamentos é o qual? Não furtará. Repete comigo: não furtarás. Então, na perspectiva bíblica, não adianta você ser inteligente financeiramente, ou trabalho, e ser... Porque é o outro extremo também. Então, assim, ou a gente, para ser espiritual, tem que ser pobre, miserável, ou está idolatrando o dinheiro. E do mesmo jeito aqui, ou é muito inteligente para trabalhar e saber ganhar dinheiro, mas aí é desonesto, ou só vive na pobreza porque não sabe trabalhar. Deus não quer isso, gente. Domine sobre os peixes do mar. Deus mandou essa ordem para os crentes que estavam no Éden perfeito. E eu já ensinei aqui: ciência é domínio. Então, seja muito bom trabalhador, não só visando o dinheiro. Você já parou para pensar que você ser um excelente profissional é a ordem de Deus para você? Você deveria ser, não, você já é, pelo que eu vejo, a melhor florista que a gente conhece. Você não está ali só para ganhar dinheiro, e tomara que você ganhe muito dinheiro. Mas pessoas que conhecem você, se conectem a você, têm que entender que o que você faz é para Deus. Deus está ali. A gente já deu vários exemplos aqui, como José, como vários outros, não vou repetir. O cara olha para José e fala: só pode ser Deus na vida dele. E não pode ter pressa também, que você vê, quando a gente fala, eu dou o exemplo aqui, José começou com escravo e virou governador, ninguém também quer pagar o preço do tempo. Quer que o negócio aconteça, por isso que é mais fácil a gente acreditar na loteria federal. Joga, por quê? No dia que sair o sorteio, no outro dia o cara está milionário. Eu não conheço ninguém. Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. E dizem os estudos e as pesquisas que mais de 80% de quem diz que realmente ganha, fica pobre outra vez. Por quê? De novo, não tem competência gerencial para lidar com tanto dinheiro. Se não é fiel no pouco dinheiro, como é que pode ser colocado sobre muito dinheiro? Outra coisa, se for honesto, mas também sem inteligência, provavelmente
E aqui é porque eu quis ser educado. Esqueci que o pastor Edgar ia estar de férias, senão eu tinha colocado aqui bem português claro. Ó, se for honesto, mas sem inteligência, provavelmente vai continuar pobre. É o português claro. Aqui, ó. Se for honesto, mas sem inteligência, porque aí muita gente fala assim, não, muita gente é trabalhador porque você está falando que só trabalhar honesto resolve. Ó, quantos milhares de pessoas nesse país são trabalhadores honestos? Trabalham de sol a sol, fio a fio, sai de madrugada, pega esse metrô, pega esse trem quando não tinha. Pegava, há 15 anos atrás, pegava o 695J. Jacira, a estação Santa Cruz, onde era o metrô. E aí o cara entrava naquela linha do metrô, norte e sul, vinha Jabaquara, Tucuruvi, Santana, Tietê, atravessava a cidade, gastava 3 horas de relógio para chegar no trabalho, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa com a sua sacolinha marmitinha de alumínio e não melhorou financeiramente. Estou errado? Se você for estudar, não é porque a pessoa não era trabalhadora. Talvez esse cara até trabalhou e cuidou bastante do dinheiro. Só que faltou aquilo que a gente está chamando da educação financeira, dessa inteligência no trabalho financeiro. E aí, alguns versículos. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que sempre em tudo tenham toda. Eu acho essa frase muito fabulosa. Porque eu tenho pedido a Deus isso, Deus, que eu não tenha tão pouco para viver reclamando e murmurando, mas que eu também não chegue ao ponto de esquecer o Senhor. Então, se tem um momento que tem que dizer, chega, isso aqui está bom, isso aqui não precisa mais, isso aqui já dá para viver o resto da vida, não para. Coloque limite sobre você. Eu não sei qual é o seu, eu não sei qual é o meu, eu não sei o que seria uma ampla suficiência para você. Alguns educadores financeiros vão dizer que todos nós deveríamos ter uma reserva de pelo menos 3, 4 meses do nosso salário, das suas contas. Mas pensa assim, ó, será que nada lhe basta? Será que nada me basta? Será que eu nunca vou ter suficiência? Eu espero que você tenha uma ampla suficiência, que é em alguns momentos da sua vida, em alguns momentos especiais, você desfrutar, proporcionar coisas para a sua família, talvez experimentar algo muito legal, sem aquela consciência, sem aquele peso. Então, do mesmo jeito que eu cuido muito lá em casa do dinheiro, mas eu também tenho proporcionado experiências extraordinárias para meus filhos, para minha esposa também. Eu falei para eles assim, rapaz, eles gostam muito de coxinha. E eu amo a coxinha de alguém aqui da igreja, das melhores que tem. Então, toda festa que você vai fazer, você devia pedir a festa daqui. Ah, outro detalhe, aspa. Irmão, se você faz um negócio e faz bem, se você faz mequetrefe, não vou indicar. Mas se você faz bem, você devia cooperar com os irmãos aqui da igreja, pai. Tem alguém aqui que dá aula de inglês? Por que você vai fazer aula de inglês? Faz aqui, a não ser que seu objetivo seja evangelístico. Mas pensa assim, faz uma aula lá e faz metade aqui, faz metade lá, ajuda. Por que a gente tem tanta dificuldade de ajudar uns aos outros entre nós, e quando alguém tem uma ideia, parece que a gente fica meio assim, atravessado? Se alguém aqui estiver fazendo um frete, fazendo um carreta, ajuda. Chama essa pessoa, paga essa pessoa. Se tem alguém aqui que é motorista de aplicativo, que carrega, transporta pessoas, chama essa pessoa, conversa, conhece essa pessoa, ajuda. Por que nós temos tanta dificuldade de ajudar entre nós uns aos outros? Ajuda. Se tem alguém aqui que faz coxinha e faz coxinha bem, compra a coxinha dessa pessoa e para de ser linguarudo, compra a coxinha dessa pessoa. Mas olha só, por que a coxinha? Porque Sorocaba é conhecido como um dos lugares que faz uma das coxinhas mais incríveis no Brasil. Cara, e eu levei minha família inteira numa padaria chiquerésima. Chiquerésima. Encostei minha Kombi lá, todo mundo olhando e tal. Aí o cara falou assim, o que deve sair daí de dentro? Saiu eu com minha creche. Entramos na padaria, a mulher olhou para esse negão e o que ela deve ter pensado? Não, trata nós direito, você não sabe quem é esse negão. Abriu a mesa, montou a mesa, eu falei, eu quero um prato para cada um dos meus filhos, todos eles. O que vocês querem? Pode comer, hoje não tem lado do cardápio. Pode escolher o que vocês quiserem. Cada um foi comer a coxinha, cada coxinha de 15 pau. Qual era a conversa na mesa? O que vocês acham que eles estão achando de nós aqui? Aí um fala, eles devem estar achando o máximo, não tem nenhuma família do tamanho da nossa. Outros devem estar falando assim, pai, o Luiz, ou o cara está achando que o senhor é jogador de futebol disfarçado, ou que o senhor é empresário. Falei, legal. E o que você está achando do nosso carro? Pai,
Pensa, todo mundo com esses carrão igual, todo mundo tem igual, nós entrou com a Kombi. Deve estar todo mundo babando no nosso carro no estacionamento. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Babando. Para chegar lá para estacionar o carro, o que a mulher fez? Tirou o cone. Não, o senhor pode colocar seu carro aqui. Eu falei, tá vendo que ser preto e ter uma família grande nem sempre é prejuízo, aleluia! Muito bem tratados, gastamos uma grana absurda. Mas uma ideia na cabeça deles. Pensa assim, ó, a gente não pode fazer isso todo dia. Mas tem coisas que a gente pode experimentar e Deus tem dado graça para nós. Agora pensa, tudo é fruto do trabalho. Cara, é legal demais. Você vê as pessoas melhorando, saindo do aluguel. De verdade. Aí talvez tenda... Aí, perdão, irmãos, perdão. Porque aí talvez está florescendo minha experiência pessoal. Mas de verdade, no meu coração, se você paga aluguel, minha oração é que você saia do aluguel. Se você está endividado, a minha oração é que você melhore financeiramente. Se você tem tido problemas no seu casamento por causa de dinheiro, a minha oração é que isso se resolva em nome do Senhor Jesus, que você procure alguém, que você peça ajuda, mas que a sua vida até financeiramente possa refletir a glória de Deus. Você não pode ser escravo do dinheiro, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o... Eu admito, é uma linha muito tênue. Nós que saímos de um extremo pobreza, começa a melhorar, é muito difícil, mas nós temos que falar para nós mesmos o tempo inteiro. Eu falo para mim toda hora, e você deve falar para você o tempo todo. Você não pode amar o dinheiro, nós não podemos amar o dinheiro. Por quê? Porque a escravidão pode nos levar ao ponto de ganhar a qualquer custo. Isso aqui é muito terrível. O meu filho, o mais velho, já foi pegando um pouco dessa gana assim, por ganhar recursos. Eu não dou mesada, mas eles trabalham com crescimento, com dinheiro. Então, meu pai, às vezes, dá um negócio para ele. Eu falei assim, ó, gastou muito dinheiro do seu fundo de reserva. Eu criei um plano de recuperação financeira para ele. E aí, todo o dinheiro que ele ganha, eu falo para ele assim, ó, lembra da sua ficha? Aí ele ganhou 50. Ele falou, pai, o senhor me dá 10. E eu põe 40 lá para recuperar o meu plano. Eu falei, claro. E aí eu vou mostrando para ele. Como é que eu estou ensinando os meus filhos, né? Os menores, um pouco mais de dificuldade. O que mais tem dinheiro é o Andrei. De todos, é o Andrei. A Andressa gosta de uns negócios caros. E o Luiz André tem aquela dor. Ele quer desfrutar e, ao mesmo tempo, ele quer guardar. E aí tem hora que ele cede para um lado, tem hora que ele cede para o outro. Como é que eu tenho trabalhado com eles? Eu pego o aplicativo, mostro para ele, ó, o pai colocou aquele dinheiro. E aí eu mostro o verde para ele, Sueli, Giovan e outros que... Eu mostro o verde. Eu falei, tá vendo esse verde? Quanto que é esse verde? Aí, seja lá qual for, 10 reais, 15, 20, porque é pouquinho o valor. Aí, tá vendo esse verde? Você ganhou sem fazer nada. Esse verde cresceu. Foi assim que eu ensinei para eles como é que faz o dinheiro. Eu falei, ó, porque no dia que eu falei fazer dinheiro, sabe o que ele falou? Ô pai, tem uma impressora? Eu não sabia que... Eu falei, não. Só que eu virei para eles e falei assim, só que leva tempo. E aí eu citei, Mário, esse versículo de... Aquele que é apressado em enriquecer pode acabar na miséria. E aí tem N aplicações. O cara pode ficar afundando o dinheiro dele, viciado em jogo, tentando ganhar. Pode ser o cara que é desonesto. Pode ser o cara que mente, que faz falcatrua. Pode ser o cara que faz coisa com baixa qualidade para ganhar o lucro. Então, tem tantas possibilidades de que a pessoa é escrava. Por quê? Porque ela quer ganhar a qualquer custo, ela baixa o padrão. Quem planeja bem e trabalha com dedicação. E esse trabalho com dedicação, irmãos, tem N implicações, tanto de tempo, qualidade, estudo. Como é que faz a melhor coxinha com o melhor custo? Não é do dia para a noite. Você ora, pede a Deus sabedoria. Ô Deus, me ensina a fazer a melhor coxinha daqui do Campo Limpo. Legal. O que você está achando que vai acontecer? Deus, um anjo vai vir, vai pegar as suas mãos e vai levar você num ambiente onde que você chegou lá, tem um monte de coxinha para você vender? Não, o que ele vai fazer? Cara, vai estudar, vai pesquisar. Como é que faz? Qual é o lugar que vende mais barato? Mas eu também não quero abrir mão da qualidade. E eu vou. E talvez uma pessoa, depois de alguns anos de muito esforço, de muito estudo, de muita dedicação, chegou ao ponto de fazer uma coxinha que custa menos, com uma qualidade excepcional, e que vende muito e ganha na quantidade, não ganha no valor. Ele não vende uma coxinha de 15 reais igual é lá no Sorocaba. Mas ele está vencendo na vida, está prosperando tanto quanto. Por quê?
trabalho com dedicação e planejamento. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua saúde. Obrigado por abrir a sua casa, pequeno grupo todo ano. Que Deus abençoe e retribua. Então, lê comigo. Quem planeja bem e trabalha com dedicação. Vamos juntos, 1, 2, 3. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma... Aí, ó. Tá vendo? Vai ficar... Tem uma versão que fala assim, vai acabar na miséria. Nossa orientação para você como um cristão é honre a palavra de Deus. Seja honesto naquilo que você faz. E eu gosto muito dessas perguntas, você não precisa responder agora, mas pensa nelas, ó. O que eu e você, nós estamos fazendo para melhorar financeiramente? Fere as leis do país? Se ferir, pode parar de fazer. Nossa, pastor, mas minha renda vai cair 50%. Para. Agora, se o que você está fazendo não fere as leis do país... Você é uma pessoa honesta e está ganhando 30%, 40% a mais do que você ganhava? Show de bola, vai para frente sem problema nenhum. O que você está fazendo pode ser filmado, publicado, sem que isso lhe cause vergonha ou um processo criminal? Cara, se você estiver enriquecendo, sem causar nenhum tipo de dano a uma pessoa, aqui, ó, vai em frente. Deus está sendo glorificado? Vai em frente. O que você está fazendo pode ser filmado, publicado, sem que isso lhe cause vergonha ou processo criminal? Ó, se os outros fizerem o mesmo com você, aqui eu acho show de bola. Tiago lá, quando fala do empregador e do empregado. Então, você é o tipo de empregador que qualquer pessoa vai querer contratar você? Tem um cara aqui que ele tem um alto índice, acabei de olhar para ele, está de cabeça baixa. Um alto índice de empregabilidade. O cara sai do emprego essa semana, daqui da outra semana ele está empregado outra vez. E aí ele ainda como é que é? Não, joga na minha cara assim, vem aqui na minha sala e ainda fala assim, pastor, arrumei outro serviço, ainda, os caras ainda vão me pagar mais ainda. Eu falo, caramba, você tá que tá, hein? Show de bola, tudo bem. Se os outros fizerem o mesmo com você, você vai ficar satisfeito? Você é patrão. Meus filhos, eu estou tentando, né? Não sei o que vai ser, irmãos. Eles são pequenos. Mas eu entro com eles no banheiro do shopping, aí tem aquele monte de papel, eu falo assim, pega isso aqui e joga no chão. Pai, mas não fui eu. Filho, pensa que você fosse o dono e você estivesse comprando esse papel. A gente chega no restaurante, quer brincar com os palitos de dente. Eu não deixo brincar com os palitos de dente, que eu falo, se nós fôssemos os donos desse restaurante, era nós que estávamos tomando esse prejuízo. A gente não quer botar essas coisas na cabeça das pessoas, a gente acha isso. Então, quer dizer, o meu filho, você acha legal que o meu filho fica assistindo youtuber, assistindo esses caras nada a ver, sendo influenciado com esse monte de lixo. Aí eu sou um louco, abitolado, doido, ganancioso, porque eu estou ensinando meu filho a não desperdiçar o raio do palito de dente no restaurante. Eu estou errado? Cara, você pode achar que eu estou errado. Desculpa, mas eu não acho que eu estou errado. E eu vou continuar ensinando meu filho, não desperdice o palito de dente. Não precisa desse raio, desse como é que chama? Aquele negócio que eles ficam enfiando no copo. Você pegou um, não pega o outro. Pega um copo descartável. Aqui na igreja, né? Até aqui é uma dificuldade, mas ó, podia pegar um copo descartável e usar o mesmo 3 vezes. Por quê? Se você já sabe que você vai beber água outra vez, por que você vai jogar o copo fora para pegar outro? Nós muitas vezes não pensamos como um dono, como empregado. E muitas vezes, quando chegamos numa postura de empregador, nós queremos descontar todo tipo de prejuízo que a gente tem nas pessoas que trabalham com a gente. Pensa assim, ó. Se você for o empregado, como é que você seria se você fosse o patrão? E se você é patrão, pensa comigo assim. Qual uma maneira... Calma, porque tem muito empregado folgado. Então também não seja bonzinho demais. Mas pensa assim. Como é que você pode ser um empregador cristão, justo, correto, que trata bem as pessoas? E que às vezes tem que mandar uma pessoa embora, infelizmente, mas pensa assim, você é justo, você é correto, você faz as coisas direito. Você faria isso com alguma pessoa que você ama? Então presta atenção. Como é que ganha mais dinheiro sem perder a alma? Honestidade. Se talvez você está passando por um momento difícil em sua família, talvez você não vai poder se dar o luxo num período de trabalhar das 6 às 2 e ir para casa. Você vai ter que fazer outra coisa depois das 2. Talvez você vai ter que comer uma marmitinha dentro do carro. E depois talvez ligar um aplicativo. Sei lá, não sei o que você vai fazer. Fazer um frete. Sei lá, não sei. Vender alguma coisa. Fazer uma parceria com alguém. Abrir um lugar para vender coxinha de noite. Não sei, eu conheço um pastor que a esposa dele vende coxinha das 4 às 8 da tarde.
Aí eu falei, mas por que você faz orar? Porque nós não vamos deixar de servir a Deus, mas nosso salário não é suficiente, mas também nós não vamos ficar reclamando e nós não queremos parar de fazer o serviço de Deus. Então eu abro aqui 4 horas e termino às 8. Mas por que das 4 às 8? Porque é o rush. Os caras estão vindo do trabalho, estão vindo da escola, aí ela alugou um lugar num ponto de ônibus, perto de uma igreja enorme católica, na rua de 2 colégios. A mulher vende coxinha a rodo das 4 da tarde. Às 8 horas da noite ela faz isso de terça a sexta. E eu achei incrível. Por quê? Ela ajuda na renda do marido, e aí não fica com aquela reclamação, tem mais dinheiro no bolso, continuam fazendo as coisas para a glória de Deus, e está todo mundo feliz da vida. E quando eu vou lá visitar, ela está prosperando tanto que a minha coxinha eu nem preciso pagar. Glória a Deus. Alguém está sendo prejudicado ou defraudado? Chega. Deus ordena que eu e você sejamos honestos. Minha oração de coração, de verdade, é que Deus nos capacite ao ponto de não amarmos o dinheiro. Se nós estivermos crescendo, estivermos prosperando, que o dinheiro tenha essa visão na nossa mente de recurso. Se você não está conseguindo se controlar, pede a Deus um limite, para. Não viva escravo do dinheiro, não viva escravo do seu trabalho. Lembre que eu fico toda hora assim, meus filhos não vão lembrar com 18 anos quanto que eu ganhava quando eles tinham 10. Por isso que eu priorizo meus filhos. A minha família está em primeiro lugar. Não me interessa dinheiro. Minha mulher já provou que não precisa de dinheiro para viver. Nós comemos tapioca com sal, tapioca com manteiga. Se tiver lasanha, claro, coisa boa, todo mundo gosta. Então põe uma coisa na sua cabeça. Não existe bênção maior que o Senhor Jesus, e a maior bênção você já tem. A saúde financeira da sua casa, da sua família, depende da sua obediência a princípios bíblicos. Não tem a ver necessariamente com a ideia de que Deus gosta mais de mim, gosta menos de mim, abençoou meu irmão, não abençoou meu irmão. Talvez o que está faltando é você sentar, botar o lápis para funcionar, a caneta para funcionar e organizar as suas finanças, o seu dinheiro. Eu espero que hoje à noite a gente tenha uma experiência muito legal. Eu vou falar bem menos hoje à noite, a gente vai interagir, vai ter umas 2 cadeiras. Peço, inclusive, sua compreensão nesse formato, mas acredite que Deus fala assim também. E você que vai voltar, venha preparado para participar, para falar, fazer perguntas se você quiser, e que Deus capacite os que vão estar aqui, que a vida, que o testemunho deles também fale por si só, e que você melhore. Meu desejo é esse. Então eu quero terminar assim, fecha seus olhos, baixa sua cabeça. Um grande desafio quando a gente fala de dinheiro, por quê? Porque como é que glorifica Deus? Como é que obedece esses 2 versículos? Eu não quero amar o dinheiro, mas o dinheiro também serve de defesa. Então o desafio bíblico, espiritual, é que Deus tem que transformar a minha mente, transformar o meu coração, para eu ter a visão certa. E é um grande desafio. Eu acho que nós só lidaremos com o dinheiro de maneira equilibrada, baseados no Evangelho. Do contrário, nós teremos ojeriza ao dinheiro ou amaremos o dinheiro. Eu não vejo outra saída. Se não for o Evangelho, nós amaremos o dinheiro ou teremos ojeriza ao dinheiro. E hoje aqui eu tentei, na abertura dessa série, impulsionar a gente em algumas áreas. A primeira delas é assim, cara, se você está achando que ganhar dinheiro é um pecado, talvez o ganho do dinheiro não seja o pecado em si, o dinheiro nesse caso, seja a forma como ele está sendo ganho. Se você está trabalhando de maneira honesta, de maneira justa, de maneira correta, de maneira inteligente, a minha oração é que Deus faça prosperar o seu trabalho. Se você é honesto, se você é justo, você é correto, mas as coisas não estão andando, que Deus te dê aquela clareza, aquela sabedoria, aquele discernimento necessário para que uma mudança ocorra. Seu coração esteja aberto para Deus, como Paulo pregou domingo passado, que você seja humilde para admitir, que você seja tenaz para buscar soluções, proativo mesmo para aprender mais e melhorar as coisas na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu tenho certeza que uma igreja com uma educação financeira, espiritual, bíblica, transformada pelo Evangelho, impulsionada pelo Espírito Santo, inclusive, diminui até as suas necessidades de pedido, de apelo. Por quê? Porque o povo dá impulsionado pelo próprio Espírito. Com um coração grato, porque não tem como não admitir que é o Senhor que está fazendo a gente prosperar. Então eu quero que essa igreja cresça ao ponto de que nós nem pedamos mais nada aqui.
Que o seu coração já seja tão voluntarioso, tão voluntarioso, tão voluntarioso, porque é a reverberação, é o reflexo daquilo que Deus já está fazendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Se você está endividado, se você está com o nome sujo, olha, que Deus te ajude. Que talvez você pague um preço de fazer uma renda extra, cortar várias coisas. Talvez, irmãos, eu, você, nós aqui, talvez vamos ter que tirar os filhos da escola particular. Talvez vai ter que escolher uma escola mais barata, não sei. Mas não sustente algo que você não pode para provar coisas para as pessoas. Não faça isso, não faça isso. Deus é glorificado com a nossa boa reputação. Deus é glorificado com as nossas contas em dias. Deus é glorificado quando nós somos dizimistas, ofertantes, contribuintes, generosos, doadores. Então eu quero fazer um apelo. Primeiro, olha o que eu disse. Eu creio que sem a ação do Espírito Santo é muito difícil, se não impossível, lidarmos de maneira equilibrada com os recursos. Então, ou nós teremos muita dificuldade de ojeriza, ou amaremos o dinheiro. O próprio Senhor Jesus disse: o dinheiro pode ser um mamon, um Deus na nossa vida. E eu peço em nome do Senhor Jesus que o que esteja no seu coração é o próprio Senhor Jesus. Então, se tem alguém aqui que ainda não tem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, se tem outras coisas reinando no seu coração, eu queria até te desafiar. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega. Pastor, como é que eu arrumo minha vida financeira? Se você não tem o Senhor Jesus ainda, então a primeira coisa é ter o Senhor Jesus. Para depois desfrutar da sabedoria que Ele concede a nós por meio da palavra, para que haja transformações nessa área. E ter paciência, porque não é do dia para a noite que a gente arruma essas coisas. Mas o legal é a gente dar os passos, iniciar, tomar decisões para vencermos nessa área em nossa vida. Então o meu primeiro desafio hoje é: tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Só faz um sinal, todo mundo de cabeças baixas, olhos fechados. Eu não quero constranger ninguém, mas inclusive por causa dessa situação financeira, percebe que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nunca fez isso, quer fazer isso? Pastor, hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Levanta a sua mão, só levanta, não vou pedir para você ficar em pé, não vou chamar você aqui à frente, eu não quero constranger ninguém, só te desafiar diante do que você ouviu hoje. Pode baixar sua mão? Tem mais alguém? Mais alguém? Levanta sua mão de uma maneira que eu possa ver. Lá. Amém, glória a Deus. Pastor, hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Levanta sua mão de uma maneira que eu possa ver e eu quero orar por você. Só isso que eu quero fazer hoje à noite, hoje de manhã. Tem mais alguém? Mais alguém? Meu segundo desafio é: talvez você está passando apertado, tá? Você não precisa dizer, você não precisa falar, você não precisa procurar ninguém se você não quiser, mas você precisa de vitória nessa área financeira. Você precisa. Talvez você gaste mais do que você ganhe. Talvez você já está aí nesse limite dos 70% dos brasileiros. E você precisa dar passos para resolver esse problema na sua vida. Eu quero te ajudar. Quero orar por você. Eu queria só que você levantasse sua mão. Pastor, estou passando por um momento difícil financeiro. Eu preciso da ajuda de Deus. Amém. Eu vi sua mão aqui. Mais alguém? Amém. Nossa. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Agora eu vou ser mais específico ainda. Tem alguém aqui entre nós que está sem trabalho, sem emprego? Quando eu digo sem trabalho, sem nenhum tipo de renda, tá bom? Está passando assim um momento muito difícil. Eu também queria orar pedindo a Deus uma porta de trabalho para você. Talvez você está sem trabalho, talvez você está numa fase assim de fazer um bico ali e acolá, mas precisa de um emprego. Eu quero orar por você. Eu vi sua mão, amém. Mais alguém? Levanta sua mão. Amém. Mais alguém? Levanta sua mão. Mais alguém? Vamos ficar em pé? E vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã tão especial. Que bênção nós podermos estar juntos. Um tema tão delicado, mas também necessário e importante. Ajuda a gente a lembrar todos os dias que o Senhor é dono de tudo, dono do ouro, dono da prata. O Senhor foi que criou todas as coisas. E ajuda, Deus, nossa mente e o nosso coração estarem alinhados com o Senhor, para que possamos enxergar tudo à nossa volta. Nosso jeito de lidar com as pessoas, o nosso jeito de consumir, o nosso jeito de vender, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de fazer tudo que a gente faz, para que de alguma maneira o Senhor seja glorificado. O sentido da nossa vida é o Senhor, e pedimos, Deus, que o Senhor seja esse centro motor, esse centro gerador de equilíbrio, esse centro também que faz reverberar ações que revelam a presença do Senhor dentro de nós. Pai, nessa manhã eu quero orar por meus irmãos e minhas irmãs. Ajuda-nos, Deus, a encarar de frente os desafios que estamos tendo nessa área financeira.
Talvez alguns de nós, difícil, mas teremos que baixar um padrão por um determinado momento, determinado tempo. Alguns de nós aqui, Deus, vai ter que abrir mão dos filhos, talvez, numa escola particular, de um curso ali, um curso aqui, porque o momento talvez financeiro não seja favorável. Pai, mas ajuda a gente a arrumar. Ajuda a gente a arrumar nossa casa, arrumar nossas finanças e administrar, inclusive, esses recursos, sejam eles poucos ou muitos, de uma maneira que o Senhor vai ser glorificado. Deus, a gente sabe, às vezes casamentos, famílias são destruídas exatamente por causa do endividamento. O marido é econômico, a esposa é gastona, a esposa é econômica, o marido é gastão, o marido só pensa no hoje, a mulher só no amanhã, a mulher só pensa no hoje, ou o marido só no amanhã, e às vezes isso vai gerando conflitos, e falta aquela sabedoria bíblica do desfrute, da prudência e do cuidado. Deus, concede isso a cada um de nós. E eu peço por essas mãos que se levantam hoje, de alguma forma, manifestando um incômodo, uma luta, um desafio. Pai, ajuda, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã e colocamos esse tema, essa série, esse mês nas Tuas mãos, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.